Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com uma pessoa tão querida, Leila Almeida, que trabalhou lá na Manchete, começou novinha. Como é que você está, Leila? Tudo bem? Tô ótima, melhor agora vendo você, super feliz, matando uma saudade imensa. É um prazer imenso estar falando com você. Pô, Olha como eu gosto de você, como eu lembro da gente, como eu lembro da gente rindo nos corredores escuros da Manchete. Divertido demais. Na escuros, noite. escuros por escuro, não é por escuro por nada, não, é porque tinha muita luz do Ah, lado, né? não, é escuro, porque aquilo ali era bem escuro mesmo, Era né? A gente mesmo, os vivia na corredores eram calçada escuros, eram escuros. muito Porque tinha escuro, estúdio, muito. né? Então o estúdio tinha que estar bem iluminado e pouca luz ali, naquele coisa, né? A redação tinha luz, mas não era tanta luz assim, não. Era luz suficiente só para tocar mesmo o barco. Mas vem cá, como é que você começou na Manchete, Leila? Conta. Ah, Luiz, eu comecei, foi bem engraçado. Foi bem uma história bem atípica, assim. Eu era uma menina de adolescente, eu adorava esporte. Na minha casa podia faltar muita coisa, mas nunca faltou jornal e Uhum. comida, entendeu? E estudo, livro. Então meus pais liam muito, minha mãe lia muito, meu pai, e não faltava jornal lá de jeito nenhum. Eu comecei a adorar e ler e ver muito esporte. Sempre gostei muito de esporte, então eu lia cinco, seis jornais. Eu era fissurada em rádio. Eu Que não queria espetáculo. jornal, queria rádio. E TV estava muito assim, era só aquele monopólio da Globo, né? Aquela Isso. coisa. Aí, de repente, veio a Manchete, veio tudo. Eu não tinha, assim, eu me lembro que eu estava na faculdade, Você fez eu comunicação. Você fez fiz comunicação. comunicação na Gama Filho, na Uhum. Gama, e habilitação em jornalismo, né? E Isso. aí eu cheguei e falei para mim mesma que eu não tinha, assim, quem me ajudasse na família, quem me indicasse, nada. Eu Uhum. era filha de um vidraceiro, meu pai tinha uma vidraçaria, minha mãe dona de casa, queria ser advogada, não pôde por causa de uma tuberculose. Então, ela gostava muito que os filhos, tinha 4 filhos, queria muito que os filhos, meu irmão era musicista, pianista clássico, né? A gente tocava também isso e aquilo, e eu acabei a minha faculdade, consegui passar e tal, na Gama Filho, fiquei 40 pontinhos só para não pegar uma federal, Uhum. né? Mas meu pai se esforçou e me deu essa alegria de me fazer estudar aquilo que eu queria. Uhum. E quando eu cheguei, não tinha por onde ir, isso, aquilo, não tem ninguém para me ajudar, o que, é que eu vou fazer? Peguei e bati. Tinha um professor chamado Dante Gastaldoni, de fotografia, um fotógrafo maravilhoso, meu Uhum. amigo até hoje, de paixão, assim, que eu adoro. Eu conversei com ele, bati uma carta, e era na época a máquina, bati 25 cartinhas, tirei 25 fotos, Uhum. botei lá no cantinho e disse aquilo que eu tinha vontade e a minha paixão. Minha paixão era trabalhar com esporte, ser jornalista, eu queria ser repórter de campo, mas depois eu descobri que eu sou super tímida, eu gostava mais de ficar atrás das câmeras. E aí me meti nessas cartinhas, eu ficava olhando na televisão, né, os créditos finais de cada jornal, de cada tudo, aí via Alice Maria, via o pessoal o Paulo Stein, Alberto Léo, Márcio Guedes, cada, né, manchete esportiva e tal, ia vendo no GE, Juca Kfouri, nas revistas, qual era Isso. o chefão, isso, aquilo, e fui mandando para eles. Mandei 25 cartinhas. Nesse meio tempo, eu estava fazendo um curso de jornalismo esportivo na SERJ, A SERG, tá? Associação dos É, Cronistas Esportivos. Isso. com aquele árbitro de futebol, o Wright. É. Depois eu trabalhei com ele também, foi super legal. E me chamaram para ir para Rondônia, Oh, tá? Para ir para caramba. Rondônia, para trabalhar lá no Jornal de Esporte lá. Falei, Rondônia, Jornal de Esporte, não, mas o que tivesse lá, rádio, jornalismo, me chamaram que me iam me arrumar um lugar. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas as minhas cartinhas estavam voando por aí. Correio. Fui Uhum. correio pedindo a Deus que uma daquelas me desse uma oportunidade, que Uhum. era aquilo que eu queria fazer, né? E aí eu fico até emocionada, eu fico emocionada toda hora, já vou logo avisando. É uma historinha diferente, né? Aí eu cheguei, fui pro correio, botei e tal, fui para casa e continuei a fazer meu curso dali daqui.
E eu me lembro que eu mandei para o Juca Kfouri, para o Paulo Stein, para Alice Maria e para o Leonardo Griner. Entre eles, sim. Outros, esses 4. E aí o Leonardo Griner, Alice Maria, mandou uma resposta. Mandou o Leonardo Griner me ligar para ir lá conversar na Globo. Uhum. Aí eu me lembro que eu fui e tal, aí comecei a fazer um estágio que na época não era remunerado nem nada, né? Então era pegar, eu morava em Cascadura, pegava 3 ônibus, ia para Globo, saía de madrugada, 4 da manhã, atravessava a rua na Avenida Suburbana, pegava um ônibus, ia para lá e tal, voltava. Meu pai tinha uma Kombi, de vez em quando ele me dava uma força, mas não dava para botar o meu velhinho para levantar 4 horas da manhã, 3 da manhã toda hora, né? Claro. Então eu ia, ficava o dia inteiro lá, já formadinha, direitinho, ficava o dia inteiro lá aprendendo com o Eloir Maciel, com o Raul Quadros, com um monte de gente. E saía com eles e tá, ia com o Rômulo Casali pro geral, subir morro, não sei o que, para geral e tal, e fazia essas coisas. E esperando ao mesmo tempo e fazendo o meu curso. Aí eu sei que o Leonardo Griner me chamou, me mostrou a minha cartinha, meu currículo, e falou assim para mim: olha, isso aqui é a sua cartinha, está aqui com uma mensagem da Alice Maria. E a Alice Maria falou assim: eu adorei o que essa menina escreveu. Vamos chamá-la, quem sabe ela não vai ser um talento. Uhum. Ele foi e me chamou, né, antes desse estágio, e ele me chamou e eu comecei a fazer um estágiozinho ali. Quando eu estava fazendo esse estágio, esse curso ao mesmo tempo e tal, não sei o quê, eu chegava tardão da noite também em casa. Um desses dias eu estava com meu pai fazendo batata frita para eu jantar com meus irmãos e tal. Minha mãe ali também, tal, estão na cozinha, não sei o quê. Toca o telefone. Telefone, aquele de disco. Aí toca o telefone, a minha mãe, eu atendo, aí a pessoa fala para mim, eu fico emocionada porque eu tenho saudade do Paulo. E aí a pessoa, que era o Paulo Stein, falou assim para mim: Leila Almeida? Você é a Leila? Leila Almeida? Eu falei assim: sim, sou. Ele falou assim: quem está falando aqui é uma pessoa que você mandou a cartinha, é o Paulo Stein. Eu, putz, eu não sabia nem... Quase caiu dura para trás. Eu estava aceitando ir para Rondônia. Bom, era o telefonema que eu estava esperando, né? Vou para Rondônia. Aí ele chegou e falou assim: é o Paulo Stein. A gente aqui leu a sua cartinha, eu tenho vaga aqui, tenho 2 vagas aqui, uma de repórter e uma de editora, e eu queria saber se você está interessado em vir aqui. Uhum. Mas antes de eu falar com você, eu quero saber se seu pai está aí. Eu posso falar com seu pai? Olha, eu achei aquilo, sabe, que delicadeza, né? Uhum. Que delicadeza, que pessoa digna, né? No nosso meio é tão difícil, né, a gente encontrar muita gente. O meio fala sério, né, nem sabe. Pode falar palavrão aqui não, né? Fala a hora que você quiser, o programa é teu, pô. Gente, não poder falar palavrão fica um pouco difícil, né? Como é que você... Bom, aí eu cheguei, pai, o Paulo está ainda te chamando. Ele, o quê? Fazer batata frita. Eu falei assim, vai, ele foi entendeu. Não, pois não, sou o pai dela e tal, queria falar com o senhor, tá, para dizer que a gente gostou da carta dela, a gente queria que ela viesse aqui conversar comigo, se eu poderia trazê-la e tal, não sei o quê, porque naquela época, né, hoje eu estou com 63, são 40 anos de profissão, pô, eu comecei 23 para 24, né, nessa coisa, então a gente era novinha, né, família mesmo, Cascadura, entendeu? Morava isso lá, já era, então... a manchete já tinha começado. A manchete já tinha começado. A Terezinha já estava lá, o Pascoal já tinha entrado. Pascoalzinho. Né, o Pascoalão. Estava o Pascoalão. Pascoalzinho, meu irmão também, não posso falar dele também. Eu adorava ele também. E aí... Pascoal Ambrósio. E aí, nessa história toda aí, meu pai me levou no dia seguinte. E fiquei esperando com a Kombizinha dele lá, me esperando lá fora. Aí eu entrei na manchete,
subir aquilo ali, né, uma pompa, né, aquele edifício, aqueles elevadores, aquele vermelhão no meio, aquela coisa toda, né, muito mármore, muito granito, muito tudo. E aí a gente meio assustadinho, né, mas cheguei, entrei, aí ele estava sentado, o Alberto Léo estava ali, eu me lembro que estava a Terezinha, estava o Pascoalzinho, mas eu não conhecia. A Terezinha Cancela já estava. Jorginho Carvalho, Mário Paulo, a TT tinha entrado um pouquinho antes, diz ela, num outro podcast que foi com... Foi comigo. Na época do Paulo. Acho que também comigo. Foi contigo. Ela falou que viram, que ele chamou e mostrou, essa menina aqui está mandando, estou precisando chamar alguém, o que vocês acham? Vamos chamar ela. Aí eu fui. E era todo mundo novinho, né? E aí eu cheguei, entrei, ele falou para mim, a gente gostou, tem 2 vagas, uma de repórter, que era o meu sonho de repórter de campo, mas depois eu vou te explicar o porquê que eu optei pela edição, e de repórter e de editora. Editora vai para a Copa. Repórter, mulher, não vai. Não vai para a Copa. Não vai para a Copa. Machismo. Meu sonho qual era? Ir para a Copa. Ir para fazer uma Copa do Mundo. Claro. Cobrir uma Copa do Mundo. Então eu falei assim, eu quero ser editora. Até porque eu tinha visto que eu era tímida. Eu fui até em presídio tudo, na hora de gravar e tudo, mas eu ficava tímida na câmera. Eu fico meio tímida na câmera. Eu não gosto de tirar muito foto, eu fico meio incomodada. Todo mundo diz que é legal, mas eu não me sinto muito bem. Mas a vontade, eu descobri que eu gostava de editar. Porque eu juntava tudo o que eu queria, que era a televisão. Isso. Era o vídeo e a imagem. O áudio e o vídeo. Eu gostava daquilo, de fazer aquilo combinar, de fazer aquilo casar. E contar uma história. E contar uma história. Isso, eu gostava dessa forma. E sei que eu entrei e comecei a trabalhar. Meu chefe era o Mário Paulo, eu assumia... Grande Mário Paulo. Grande Mário Paulo. Mário Paulo, né? Mário Paulo. Mário Paulo. Meu chefe também era o Jorginho Carvalho. Sim. Né? Jorginho, Mário Paulo. Mário Paulo, coitadinho, bebia muito, né? Muito. Fumava com aquele neguinho. Fumava pra caramba, bebia. Mas vivia no Colombá, né? Colombá. Toda a galera lá no Colombá. Eu não ia muito no Colombá, nunca fui muito, não, porque eu não bebo nem fumo, então nem ia. Mas eu gostava de viver aquela coisa da televisão. E ali, em 1984, né, assim, consegui realizar o meu sonho de começar a trabalhar. Uma filha de vidraceiro e dona de casa, morando em Cascadura, que não tinha ninguém que pudesse dar um caminho, uma ajuda. Eu consegui descobrir que eu conseguia, né? Eu tinha aquela força que eu podia fazer e eu fiz. Eu cheguei lá. E daí em diante, aquilo para mim, Luiz, eu vou dizer, aquilo não era cachaça, nem hoje é uma cachaça. Aquilo para mim foi um ensinamento, uma lição de vida, uma formação como ser humano, de caráter, de ética, de aprender realmente a ser imparcial, a gostar do que faz. Eu dediquei a minha vida e dedico, e tenho uma falta, e sinto uma falta do mundo disso, porque eu escolhi para mim ser independente, ser liberal, livre, fazer minhas coisas, ter o meu dinheiro, pagar minhas coisas, contas, ter a minha casa. Eu não queria ter filhos, eu não queria casar, eu não queria nada, eu só queria me dedicar à minha vida. Que legal. Fazer meu trabalho. Eu queria ser alguém ali, sabe? Não tinha ambição, não, de ser apresentação, isso, aquilo, não. Eu só queria ser boa naquilo que eu tinha escolhido e que eu queria fazer. Eu sou filho de um jornaleiro e de uma dona de casa. E meu pai conseguiu me colocar no São Bento. O São Bento foi uma escola de vida para mim, sabe? Então, eu nunca pensei que eu ia apresentar um telejornal. Eu era professor de química, quer dizer, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, agora você, Manchete, as histórias da Manchete, você, no jornalismo esportivo, então, deve ter história dar de pau, né? Porque a Manchete... A Manchete foi protagonista em muita coisa. As pessoas não lembram, mas o Guga foi campeão em Roland Garros. Foi pela Manchete.
E eu fiz o jogo, eu estava lá coordenando o jogo junto, eu aprendi tudo ali, né? Eu aprendi tudo. Que a gente aprendeu, na televisão, o gostoso da televisão qual é? Eu falo para todo mundo que eu pude ensinar e que está hoje trabalhando no Sport TV, onde for, em outra emissora, em outra mídia, qualquer coisa. O gostoso na televisão é que você tem que aprender na televisão como se fosse uma escada caracol. Isso. Você tem que circular em todos os lugares, conhecer o engenheiro, conhecer o cara que aperta a sopa de letrinha lá, o cara que põe o áudio, o cara que sonoriza, né, a tua matéria. Então, isso tudo, o cara que apresenta, sentar contigo, perguntar para você, a minha cabeça fica boa para você desse jeito? O que você acha? Quer melhorar aqui? Você acha que vai dar essa entonação, vai ser bom para você? Né? Porque a gente brinca no esporte também, isso, né? E você dá uma cabeça de matéria que a gente dá uma leveza maior. Deu uma travadinha na internet, mas deu uma travadinha na internet, mas você pode contar novamente. Fala de novo, você estava dizendo. Não tem problema. Falando que a escada caracol, sim, você vai em todos os setores. Isso. Você vai aprendendo. Você entra no estúdio, conversava na época com o Toledo, como é que mexe nessa mesa. Toledinho. Como é que essa mesa funciona? O que eu posso fazer? Toledão, né? Poxa, Toledão, gente, sumidade, né, ali? Sumidade na vida. E aí, a gente ia lá e aprendia. Como é que eu posso fazer uma fusão no BVU? Entra numa ilha, aperta uma imagem, 4 pessoas, uma salinha apertada, a salinha apertada. Ali, pluga uma imagem, tá? Qual é a imagem que você quer fundir? É a A mais B, né? Aí você passa por uma outra ilha, entra no controle e você tá lá com o teu papelzinho. Em 10 segundos você vai fazer mais uma fusão. Entra, vai! Aí o Toledo, na máquina. Quer dizer, tinha que passar por uma máquina, 2 máquinas, um estúdio, faz a fusão, volta, grava com o Bernardo JB, Pavão, na frente. Foi assim que a gente fez a matéria que ganhou até todos os elogios do mundo, com Alice Maria, com todo mundo do Pelé de 50 anos. Foi assim que a gente fez. Pavão era o pai do Pavãozinho, que eu não chamo, Jorge Bernardo, o grande Jorge Bernardo. Que eu chamava de carimbão, carimbo e carimbinho, porque um é a cara do outro. 2 amores. A JB, fui madrinha dele de casamento, sou comadre dele, da primeira casamento dele. É mesmo? Que legal. Muitos amigos. Ele mora em Portugal. Ele mora em Portugal. Ele agora está em Portugal, mas a gente fala de vez em quando, assim. E aí, ele que sugeriu o teu nome, da Terezinha, do Luffy, que eu ainda tenho que ligar para o Luffy para ver se eu consigo trazer o Luffy também, para a gente fazer uma... Tem que trazer o Luffy, pelo amor. Luffy foi nosso bebezinho quando entrou foi nosso estagiário, entrou ali. Agora, a gente já estava tudo ali, a gente brincava com ele. Agora vem cá, o teu sonho, que era fazer uma Copa, você fez a Copa ou não fez a Copa? Foi assim, em 1986 teve a Copa lá no México. Isso. Eu achando quietinho, não ia imaginar que eu ia fazer alguma coisa, né? Porque ainda estava fresquinha ali, né? Quando eu entrei. Então, mas estava lá me dedicando e o Paulo Stein, eles gostavam muito de mim, eles gostavam de minhas matérias e tal, não sei o que lá, Léo, Mário, brigar, e eu aprendi muito com o Mário, né? Jorginho, Mário. E aí eu tinha esse sonho e eu me lembro que eu estava lá, teve um almoço, alguma coisa assim, e aí o Paulo Stein falou assim, você vai fazer parte do nosso grupo, que vai fazer a concentração da seleção brasileira em 1985, 6, né? 85 e 6, lá na Toca da Raposa. Toca da Raposa, aí fomos nós, eram 30 e poucos homens, a galera toda, da engenharia, da externa, pessoal, isso, aquilo, Paulo Stein, Yata Anderson, PC Andrade, todo mundo. Yata Anderson, o Show. Aquele outro que já morreu. Não era o Show, não. Show não foi, não. Era o que morreu. Morreu mais gordinho, moreninho, que estava sempre, uma voz grossa, que estava sempre com Yata. Ele arrumava confusão pra caramba, um moreninho de cabelo liso.
Iata, Anderson e ele, sempre. Ficavam fazendo lá... Eles ficavam fazendo lá o treino, o Iata ficava no treino ao vivo. Oscar Eurico. E o Oscar Eurico fazia as matérias. E o Iata ficava nos coletivos ao vivo. Aí, quer dizer, quando ele falou que foi tal, não sei quem, moço, ele aqui foi. Eu tinha o quê? Uns 24 para 25? E eu usava na época. Foi uma realização de um sonho, foi maravilhoso. Eu conheci todo mundo, Falcão, pegava jornal comigo, a gente tal, Marinho, que tinha perdido o filho, aquela coisa toda. Todos eles falavam comigo. E o Zico, que era o meu sonho de falar, que era o meu ídolo, era duro pra caramba. Eu tive a oportunidade de contar para ele essa história há pouco tempo, que eu tive no Café com Gelo com ele, ano passado, em abril. Café com Gelo. Café com Zico, né? Zico. Lá. O Gelo era um lugarzinho perto ali da minha. Aí eu cheguei, ele não falava, que ele estava com aquele problema no joelho, então ele estava triste, né? Tinha hora que botava aqueles comunicados colados lá na salinha de imprensa para dizer, Zico, o treinamento é tal, Zico não vai participar, não sei o que lá, nada. E o Iata era assim com o Zico, né? É muito assim com o Zico. E eles sabiam que o Zico não conseguiria jogar aquela Copa. Não conseguia. Aí fomos lá e tal, não sei o que. Mas foi né? Na marra. Aí tudo bem. Chegou lá, Zico não falava comigo, mas Falcão, Tele, todo mundo falava comigo, Moraci Santana, todo mundo conversava comigo. E eu lá com a minha saia, inocente, achando, né, que todo mundo entende essas coisas, gente. Eram 5 meninas na Toca da Raposa. Eu estou até num jornal, até eu tenho te mostrado de meninas. 5 meninas. Assim, todas assim, trabalhando. Para mim é normal. Tinha uma muito bonita, que era a Carolina, produtora na Globo. Ela é linda. Então, eu nunca me achei nada demais, assim, normalzinha, tranquila. E a minha mini saia era em cima do joelho. Não era tão pequena. Né? Porque antigamente a gente tinha saia jeans, tal, não sei o quê, botava outra, mas não era ali. Só que a burra aqui levou a mini saia. Então, um momento ou outro qualquer, eu usei. Na concentração, né? Não devia ter feito isso. Só que eu não tinha... Maldade. Não tinha maldade. Não tinha essa maldade. Né? Eu não tinha nem namorado, nada disso. Só queria trabalhar. Aí cheguei, trabalhava isso e aquilo. Aí Mário Paulo me avisou, Lei, não usa mais mini saia, não pode ficar mal isso, aquilo, não sei o quê. Beleza, não usei mais. Só que nesse dia eu chorei tanto. Eu chorei que eu fiquei tão sem graça que eu não imaginava, né, aquilo. Mas era machismo já, né, inteirando. Já, naquela época tinha. 30 e tantos só na minha equipe, todos muito honrados, maravilhosos, todos, de cabo a rabo. Nunca fizeram nada contra mim, me adoravam. E tem um episódio muito legal, mas depois passou e tal, eu passei a entender, e eu sempre fui muito básica. Mas não foi mal falada, não? Não foi mal falada, porque tinha uma mini saia? Primeiro eu vou te contar depois uma história legal do Zico, me lembra, mas quando eu voltei, e não era pelos jogadores, né? Nada, ninguém falava nada, todo mundo gostava, brincava, falava, passava, falava, todo mundo brincava comigo, fotógrafo, todo mundo brincando, não tinha maldade, tá? Para mim, não tinha. Quando eu cheguei na Manchete, eu vou ter que falar, né, Luiz? Tem que contar. Tem que contar. Feliz da vida e tal, não sei o quê. Aí nisso veio uma das mulheres, que não foi, né, uma das jornalistas lá, colegas, né? Aí virou e falou assim, olha, tem que te falar um negócio. Eu falei, o quê? Eu nem aí, né? Porque toda feliz, né? Tinha feito um belíssimo trabalho, como todo mundo. As coberturas da Manchete eram sensacionais, né? Isso. Treino ao vivo, isso. E aí ela chegou e falou assim, não posso falar nada, porque você ficava lá no site, chamavam de não sei o que da Manchete, P da Manchete. Aí eu, o quê? Eu olhei, quê? Porque você quer, eu falei assim, você usava mini saia, todo mundo falava com você, eu falei, qual é o problema de falar? E qual é o problema de botar uma mini saia? No joelho, no joelho. Qual é o problema? Eu fiquei tão escandalizada, mas aí depois é que eu fui entendendo que eu não tinha isso na minha casa, sabe? Meu pai e minha mãe nunca brigavam com a gente, assim, de a gente não poder fazer aquilo que a gente quisesse fazer.
né? Então, você foi a falada da seleção inteira. Passou a seleção inteira, a seleção inteira passou na tua cara. Engraçado que só foi uma pessoa que falou isso para mim, mais ninguém. Mas deixa quieto, nunca mais, deixa quieto. Aí eu cheguei, passou o tempo, não sei o quê. Lá na seleção brasileira, eu fiz uma matéria como repórter, que era o que eu queria, na verdade. Eu me lembro que a gente estava num ônibus, era um ônibus, não era nem caminhão, o caminhão chegou depois, a UEM, e a gente estava num ônibus lá, batendo assim, a máquina na cadeira, você na outra, aquela parte do meio do ônibus, você meio caída, batendo, Maurinho Costa comigo editando. Maurinho Costa. As matérias, maravilhoso, sensacional, Maurinho Costa. E aí, toca um violão da melhor qualidade até hoje. Nossa, ele é demais, né? Uma sumidade no violão. E aí eu cheguei, olhei assim, tô eu e ele fazendo a matéria, e bota isso e isso. Aí nisso abre o Mário Paulo abre a porta do ônibus. Não. Aí eu Maurinho, o que foi? Leilinha, isso aí do enquadramento. Leilinha, você vai ter que salvar a gente, neguinha. Eu falei, mas o que houve? O que aconteceu? Aí o Mauro, eu já comecei a ficar branca. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí ele falou assim, seguinte, o Zico vai treinar lá na Vila Olímpica do Atlético. Ele vai ficar treinando na piscina. O Iata passou isso pra gente, a matéria é furo. Ninguém vai, o Iata que ia. Mas acontece que o Oscar Eurico e ficou dodói. Ele estava com uma namorada também, não sei como é que ele arrumou, a mulher dele veio, não sei o que aconteceu lá. E aí, ele sempre estava metido numa coisa por causa dessas situações, né? A bebida acaba, né, incomodando um pouco num determinado momento. Estava feliz e ficou feliz demais, acaba perdendo no dia seguinte, né, na matéria. O Oscar ia fazer o treino ao vivo, os coletivos, e o Iata ia com o Zico fazer a matéria com o Zico. Exclusiva. O Zico só chamou o Iata. Só que Iata teve que ficar preso, porque o Oscar não foi. Não foi. Entendeu? Aí o Mário Paulo, Mário Jorge foi outro, é o meu de Guimarães, que foi meu chefe maravilhoso também, na Globosat, lá no Sport TV. Isso. E aí, é meu último chefe lá. Aí ele virou e falou assim, neguinha, você vai ter que salvar a gente. Você vai ter que ir. Mas olha, não fica nervosa. Você só pega o microfone, entendeu? E quando ele acabar de treinar, você põe na boca do Zico, deixa ele falar o que ele quiser. Mas a gente tem que ter isso, tá bom? Aí eu parei, eu já era editora, já sabia como editar, sabia montar matéria na cabeça, eu falei assim, peraí, como é que é? Aí eu entrei no carro, aí tava o Josias Andrade, tal, não sei o que lá, o Gil, Josias Andrade e tal, um pessoal lá, aí a minha equipe, entrei. Aí eu falei assim, gente, olha só, me pediram para botar só o microfone na boca do Zico, mas eu não vou fazer isso, não. Eu tenho a matéria, nós vamos começar essa matéria agora aqui dentro do carro. Eu vou fazer uma matéria, gente, vocês topam comigo? Eles, topamos, Leilinha, topamos, tá? Então vamos embora. A primeira coisa que a gente vai fazer, ele vai sair, nós vamos sair atrás dele, entendeu? Vamos com o carro como se a gente estivesse fazendo uma perseguição e tal, não sei o quê, vamos junto, não sei o quê, quando eu quero, e depois a gente acelera e chega primeiro, não sei se você viu essa matéria, não sei. Não vi. A gente chega primeiro na Vila Olímpica, que eu quero estar no portão para pegar ele. Que legal. Aí correndo, fizemos tudo isso, aquilo, chegamos lá e já montando a matéria, tudo na minha cabeça, a música que eu ia pedir para sonorizar no Rio de Janeiro, como é que ia ser meu texto, então eu montei tudo. Quando ele chegou lá, ele falou assim, aí chegou na porta, eu falei, Zico, como é que tá, não sei o que, fiz a pergunta para ele, legal, não sei o que, vai me treinar aqui, você vai nadar um pouco, porque nadar é bom, não sei o que, então nós podemos ficar junto com você? Ele, claro que sim, vem comigo e tal. Aí já começou dali. E ele foi, treinou, fiz todo o treinamento, e eu estava com todas, me dá as cartinhas todinha que tem, vocês têm cartinha chegando na manchete para ele, isso, aquilo, tal, não sei o que. Eu já sabia que tinha caixas de cartas para ele, um santinho, tudo. Isso estava na manchete, na redação do esporte. Sim. Então, o que eu falei? Mandei tirar uma imagem, tal, mandar isso, aquilo, eu mostrei para ele que já tinha tudo isso.
E aí, no final, entrevistei ele, falei das mensagens e tudo, ele ficou emocionado, ele se lembrou quando eu falei com ele, e fizemos uma matéria inteira, a matéria fechou o Jornal da Manchete. Eu nunca pude imaginar que a minha matéria, que eu como repórter tinha feito uma matéria e ficou tão legal, editaram tão bacana, do jeito que eu queria. Primeira vez, né? Primeira vez como repórter. Foi a primeira vez que eu fiz uma matéria como repórter. Que legal. E foi com ele, que era o meu ídolo, que não falava nem muito comigo e que depois passou a falar direto todo dia. Bom dia, bom dia. Muito legal, muito bem. Muito legal. Me diz uma coisa, você e seu Adolfo, você cruzou alguma vez com o seu Adolfo? Teve alguma coisa? Porque... Eu tenho a famosa história do elevador. Do elevador. Você não conhece essa história, não? Conheço, não. Não. Foi assim, eu estava no elevador. Cheguei eu, lá na Manchete, né? Aí estava lá os 3 elevadores, não é isso? O meio era sempre dele, do meio, né? Isso, todo forradão. Isso. Não era isso? Isso. E estava lá o elevador parado esperando ele. Só que os outros 2, por algum, não sei o que aconteceu, estavam em manutenção. E deixaram 2 ao mesmo tempo, isso nunca acontecia. Eu falei assim, eu vou de escada. Aí o cara que ficava lá, ascensorista lá, né? Ele ficava ali, né? Ele atendeu, né? O seu Adolfo, falei, no meio. Aí ele virou para mim e falou assim, não, pode entrar sim, pode entrar. Não era o seu Pinto, não, né? Era ele, acho que era ele mesmo. Seu Pinto vai te perguntar, seu Pinto sobe ou desce? Era isso mesmo. Aí todo mundo brincava com ele nisso, mas eu não ia brincar, né? Eu ficava lá. Aí ele falou, não, pode subir sim, você pode subir também. Ai, não sei o que, o pessoal está subindo porque isso aqui quebrou. Eu falei, mas eu posso ir de escada? Não precisa não, pode vir. Aí entrei e tal, entrou mais um rapaz, entrou outro, entrou não sei da onde, outro de uma revista, não sei o quê. Nisso venceu Adolfo. Vamos ter que sair para ele entrar. Aí ele, não, pode ficar. Aí entramos, fechou o elevador. Quando eu olho para o lado, garoto com uma mochila me tira simplesmente um sanduíche, tipo hambúrguer, sabe? Tipo um hambúrguer, dentro do elevador, não satisfeito, pega o refrigerante, abre lá. Isso! E eu não sei se era a primeira vez que ele vinha entregar alguma coisa, eu não sei. Tirou. Eu só vejo o seu Adolfo assim, falei, ferrou, para não dizer outra coisa, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, não vai dar ruim aí. Vai dar merda. E daqui a pouco, ainda bem que eu estava do outro lado, eu só vi ele ali com aquele negócio comendo, aquele cheiro, impregnou o elevador, aí ele olhou para trás, fez assim, ó. Não pode comer aqui no elevador, não. Não sabia, acho que era ele. Ué, posso sim, sanduíche é meu. Aí ele, mas o elevador é meu. Que ótimo. Essa ninguém contou até hoje. O pessoal contou já de sorvete, de outras coisas mais. Mas essa do cara abrir a lata de refrigerante mais o hambúrguer, nunca ninguém contou. E comendo, sou todo feliz. Eu falei, ai, meu Deus do céu, mas o elevador é meu. Nossa. Ele botou o cara para fora? Não, aí já estava subindo. Já estava subindo, né? O cara saltou na primeira que abriu, ele saltou. E ele foi na cara dele, né? Aí eu tenho uma ótima. Conte, por favor. Contar. Não, ela é vergonhosa também. Conta, por favor. Não, é vergonhosa, assim. Mas a gente olha com isso, a gente lembra da Manchete, lembra do tempo que a gente trabalhou. Essa era a Manchete, essa era um sucesso, né? A gente não tinha muita história, né? Eu sei que foi assim, nesse meio tempo aí, em 86, tal, isso aqui foi passando, em 88, veio C1. Veio C1. Aí C1 tem uma história do Ronaldo Rosas. C1 foi 92, né? Porque não, C1 foi 88. Depois da Copa, né? México, que aí acabou que eu não fui, realmente, na Copa não foi. Aí disseram para mim, olha, você não vai porque mulher não viaja. Chegamos à conclusão que a Copa lá no México vai ser muito difícil, não vai ter
lugar direito para isso, aquilo, mas você não vai, mulher ninguém, mas nenhuma vai. Eu fiquei 2 meses fazendo a seleção, né, a concentração. Quando chegou na hora de ir, eu não fui. Você não foi. Mas eu sabia que poderia ser que eu não estava esperando isso assim ainda, né? Assim, era um sonho ainda, eu guardei meu sonho e fui embora trabalhando no meu sonho e fazendo o melhor que eu podia para chegar lá. Aí passou esse tempo, tá, 88 veio Seul, a gente trabalhava à noite e tinha o Ronaldo Rosas, figuraça, né? Isso. Ronaldo fazia os plantões da noite, na madrugada, na Olimpíada, e a gente também. Aí não tinha aquela porta toda de vidro, a parede toda de vidro lá em cima da redação de esporte? Sim. Toda ela de vidro. Lá era claro, né? Porque a gente podia ver o mar. Isso. Mas não, a praia, né? O aterro do Flamengo, né? O aterro do Flamengo todo. O aterro todo, a gente via tudo. Aí vem Ronaldo Rosas pelo corredor na madrugada. Tô eu, Eleida, tal, Terezinha, tudo trabalhando, sei, de frente para a porta, sabe? Aí Ronaldo Rosas sai da pauta, lá do canto, lá do pessoal da pauta, da chefia de reportagem, para na frente, aí fica retinho assim, em pé de blazer, calça jeans, blazer. Aí, Quinto andar. E ele começa a pular reto. Tem. E a gente olhando aquilo, ele pulando reto pra gente. Pulando. A gente, que merda é essa que você tá fazendo? E a gente rindo. O que tá acontecendo? Aí ele para na porta, vira para todos nós e salto com vara. A gente riu, todo mundo riu, e todo mundo estava ao contrário, as pessoas ao contrário de costas. Não estava entendendo nada, a gente... Começaram a rir, claro. O Ronaldo era maluco. Você não lembra da história do Mudinho? A história do Mudinho? Você não sabe da história do Mudinho? Não, saber. Conta que eu vou lembrar, porque... O cara que lia... Eu e Ronaldo falávamos as maiores besteiras, e o cara lia e falava... Era eu e ele. Era eu e ele. E nós terminamos o jornal aquele dia mandando... A gente, meu Deus do céu, quantas vezes eu mandei o cara caixar, os novatos lá acharem a caixa de kill, régua para medir áudio. Isso a gente mandava 3x2. Procura lá na sonorização e todo mundo ficava. Não é aqui não, lá a caixa de ondas curtas. As caixas de ondas curtas. A Manchete tinha isso, era muito legal, porque a gente era todo mundo junto. Então, era uma família. Era uma família. Era isso. Se sentia uma família. Era isso que eu ia te perguntar. Você se sentia lá como se estivesse em família, né, Leila? Me sentia. Eu era muito protegida, assim, eu era novinha também, né? Quando eu entrei, bem novinha. Pô, Paulo Stein ter me ligado para minha casa é uma coisa fantástica. Isso. É um senhor pai, né? É um senhor. E depois você foi dirigida pelo Alberto Léo, né? Alberto Léo, Paulo Stein, na época era Paulo Stein. Depois foi Alberto Léo, né? E com quem eu aprendi, Mário Paulo. E Jorginho Carvalho. Isso. Acho que o Jorginho, entre o Paulo Stein e o Alberto Léo, acho que o Jorginho assumiu um tempo. Assumiu um tempinho. E depois entrou o Alberto Léo para ser o chefe. E depois você foi para o Sport TV com o Mário Jorge Guimarães também, que era um gênio. É um gênio. Nossa, também. Teve bastante gente boa lá também. Mário Jorge foi o meu último gerente, né? Ele foi meu último gerente de esporte. Muito legal, gente boa, gosto dele, a gente se fala, todo mundo se fala até hoje. Fala com o Jorginho Carvalho mandou para mim outro dia aqui, quer vir para Saquarema, fica brincando. Eu tenho, assim, uma coisa, assim, para lembrar, além de ter feito matérias de quando o Zico terminou, retrospectivas, ter participado de carnavais pra caramba, aquela história que eu te contei, eu queria te perguntar eu queria te contar do sonho de a Copa, que foi uma coisa tão legal, e que eu tenho guardado na minha estante até hoje, o bilhetinho,
que é o seguinte, quando eu não fui em 86, eu fiquei um pouquinho triste, mas passou e fomos embora, né? Quando chegou perto de 90, que eu fui para a Copa, realmente fui para Roma, né? Vai para a Itália, Copa da Itália. Aí eu me lembro, a primeira pessoa que escreveu para mim um bilhetinho, botou um desenhinho, uma carinha de felicidade, foi o Pascoalão. Grande Pascoal. Ele botava, ele me adorava. Ele fez assim, ele botou para mim assim, um papelzinho, assim, no meu canto assim, ó. Aí me deu. Ele escreveu assim: você vai à Copa. Aí eu, para com isso, ficar contando história, isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê. E eu me lembro bem que quando eu soube, foi por ele também, sabe? Foi de verdade. Eu estava me arrumando para sair, minha mãe na cozinha, e eu atendi o telefone do lado da cozinha. E ele falou assim, ele ligou para mim, antes de eu sair de casa. Não tinha, essa época não tinha celular ainda. Não, era telefone. Estava começando a querer pintar celular. Sim. Celular foi mais depois. Aí ele chegou e me ligou. Aí ele falou assim, você está sentada? Aí eu não estava, porque eu estava em pé do lado ali da minha mãe, que estava preparando a comida para sair depois e ir para a manchete, meter o pé. E aí do lado eu falei, não, ele, então senta. Eu sentei no chão. Eu lembro que eu sentei no chão, não deu do sofá. Sentei no chão. Aí eu sentei no chão, o que foi? Aí ele falou assim, você tá na lista da Copa. Eu comecei a chorar, sabe? Aí minha mãe, o que foi? Mãe, vou pra Copa. Aí eu me lembro que eu corri, porque a vidraçaria do meu pai era atrás, e meu pai vibrava pra caramba comigo também, né? Meu pai e minha mãe vibrava muito, porque meu pai era o cara que me levava pro Maracanã. Foi ele que fez eu ter essa loucura pelo Flamengo, que hoje já não sou mais imparcial, é Flamengo e só Flamengo mesmo. Esquece imparcialidade, esquece tudo. É só Flamengo, só a torcida. E você, né? Pois é. Sempre. Aí eu cheguei, meu pai que ensinou a gente, né? Esse amor pelo Zico, esse amor pelo Flamengo, e levar a gente para o Maracanã, e quarta, domingo, sábado, e quinta, aquela coisa toda. Eu ia com meu pai sempre, né? Minha irmã também depois ia bastante. Então a gente ia direto. E eu corri lá pro meu pai. Aí, quando eu entrei na vidraçaria, ele estava atendendo alguém no telefone. Pai, ele o quê? Pai, eu vou para a Copa! Pai, eu vou para a Copa! Aí meu pai, filho, não acredito! Aí, quer dizer, foi aquela loucura, né? E eu fui para a Itália, Pascoalzinho, Terezinha, foi também, eram 4 mulheres na equipe, era a Viviane, aquela repórter Isabel Tanese, era a Viviane Lima, que era da Globo, depois foi para a Globo, né? Isso. Era eu e a TT, de editoras, a Vivi e a Isabel Tanese de São Paulo, de repórteres. O resto era tudo Paulo. São nós 4. Eles ficaram em Haste, Pascoalzinho e TT, e eu fiquei com a Zenha e mais um de São Paulo, e o Paulo Azenha, Luiz Carlos Azenha. E eu fiquei ali no o Tartufo pra gente, ele era o Tartufo que a gente chamava. Ele vivia dando tartufo de presente pra gente, quando a gente ia no quarto, na porta do quarto, ele deixava um tartufo pra gente, bonitinho ali pra gente comer. Aí ele foi grande repórter. E todos nós fomos. Quer dizer, foi a primeira vez que eu fui para uma viagem internacional. E, aliás, as minhas viagens internacionais, a não ser os Estados Unidos, que eu fui várias vezes assim depois, mas assim, minhas viagens internacionais, os países que eu conheço até hoje, eu conheci por causa do meu trabalho. Que legal. Por causa que legal. Eu ia te perguntar isso, qual foi o fato mais marcante teu dentro da Manchete? Dentro da Manchete o mais marcante. Não ouvir só que vai à Copa, mas o que marcou você mesmo. Dizer, caramba, eu fiz parte daquilo. Olha, eu fiz. Desde a Copa, para mim, foi a coisa mais marcante. Realmente foi mais marcante. Ter feito a matéria com o Zico, tá no mesmo patamar. Entendeu? É uma coisa
são sonhos diferentes, mas Zico era meu ídolo, né? Até hoje ele é meu ídolo. Ídolo na essência da palavra, né? Um verdadeiro ídolo tem que saber se portar, tem que saber falar com as pessoas, tem que ter, né? Tem que ser família. O meu era Roberto Dinamite, e o gozado é o seguinte: os dois eram amigos e irmãos, E o Brasil nunca perdeu quando jogava Zico e Roberto, nunca perdeu. Era igual Pelé e Garrincha. Pelé e Garrincha também nunca perderam na seleção brasileira. Engraçada essa coisa. O Paulstein ter me chamado, ter me dado essa oportunidade com tanta delicadeza e gentileza. Que legal. Eu tenho um elogio. Todos esses momentos eu guardo muito, assim, Olimpíada, Copa, eleição, guerra, carnaval, ter feito parte disso e ser chamada, ser destacada do esporte, para poder estar um tempo ali se dedicando para o jornalismo, para o geral, né, para o carnaval, para tudo que Mauro Costa... O Mauro roubava vocês. Roubava vocês. Roubava. Então, essa gama de coisas foi dando para a gente uma experiência muito mais maravilhosa, né? Foi dando um panorama diferente fora do esporte também, né? Isso foi dando o que eu sou hoje, né? Porque jornalista a gente tem a nossa especialidade ali, eu gosto de esporte, queria esporte, consegui tudo, graças a Deus, que eu queria, entendeu? E o resto, assim, em volta, aquela coisa em volta... Aprendemos tudo. Aprendemos de tudo. E conviver com pessoas fantásticas. Né? A coisa mais deliciosa era poder inventar uma brincadeirinha para entregar da Manchete Esportiva para o Jornal da Manchete. Isso. Ver o sorriso de vocês, fazer vocês rirem com aquela brincadeira, com aquela matéria bonita, né? E matérias assim especiais. Eu me lembro que na época do Zico, a despedida dele, ele ligou para lá, para o esporte, para agradecer, que ele tinha ficado emocionada, que eu botei uma música que ele tinha, que era Deixar Você Ir, Não Vai Ser Bom, Não Vai Ser, do Gil, né? E depois subo nesse palco. Então eu fiz uma matéria enorme de retrospectiva em que ele voltava a jogar, e que depois ele resolvia parar. Então era aquela coisa toda que me emociona até hoje, com sonorização do Fábio Iatti, fantástico, Fábio Iatti. Grande. E a gente ficava lá na ilha estudando cada trechinho para colocar aquela música certa, pensada. A minha relação com o esporte era grande, porque você deve lembrar disso, o Jornal da Manchete, segunda edição, ele ia às 11h30, mais ou menos, e aí, quarta e quinta, eram os dias dos jogos na Copa do Campeonato Brasileiro. E quem dava os gols era eu. E eu inventava em cima, porque a matéria vinham brutas, e eu tinha que inventar em cima, porque não dava tempo. As praças mandavam os jogos, e eu inventava em cima. E o Nelson Neff dizia: Santoro, pode falar o que você quiser. Aí eu falava... Você lembra quando tinha jogo que a gente tinha que pegar... Não chegou texto não, Santoro. Vamos lá. A gente... Como é que foi o jogo para você? Como é que foi o lance? E o fulano fez. Foi o fulano que eu inventava. Eu inventava em cima. Alguma coisa. Inventava em cima. Você lembra do Telex? Claro. Era Telex. Demorava a chegar. O cara lá na outra redação, lá não sei aonde, mandava, a gente tinha que fazer os gols do fim do toque de bola. Isso. Toque de bola! O Telex era do Sérgio Costa Leite que tomava conta. Lembra? Nossa. Magrinho. Sérgio Costa Leite que tomava. Tinha o toque de bola, que a gente fazia um monte de coisa. Carnaval, vocês fizeram os Cantando dos Tamborins. Pô, aquilo era um espetáculo. Eu e TT fizemos os Cantando dos Tamborins, e aí eu falei com a Norma Jara na época, eu tive uma ideia, que ninguém nunca teve nada disso ali. Aí quando eu pensei, falei assim, gente, o programa não é Cantando os Tamborins? Qual é a maior figura do carnaval que a gente tem? Neguinho da Beija-Flor. Norma, você consegue falar com ele? Aí aconteceu, aí eu falei com o Mauro Costa, Mauro, e com a Denise, lembra da Denise, Lembra. Que era mulher? Então, a Denise que chefiava essa coisa, e ela gostava de trabalhar com a gente. E aí
ela chegou, eu falei assim, Denise, estou pensando em fazer isso, podemos chamar o neguinho da Beija-Flor? Será que é caro ficar isso? A Norma, não, ele faz de graça para mim, eu trago ele aqui, prepara tudo, aí fomos na sonorização, Fabiati, vamos gravar, olha, esquentando os tamborins aí, gente! Aí ele veio, foi uma emoção aqui, ele apresentou e aquilo virou o início dos programas, né? Dos programetes, né? E do programa depois, que a gente juntou tudo para o carnaval. E virou até na hora da transmissão, entrava o Carnaval da Manchete, olha, esquentando, todo mundo aproveitou, a chamada aproveitou, todo mundo aproveitou. Foi muito legal ele ter feito isso. Eu entrei na Manchete em 83, né? Então, e saí em 88. Você saiu depois, né? Você saiu bem depois. Eu saí na Manchete, eu fiz a 90 na Itália, né? Que o Brasil saiu logo ali, nas quartas, quartas, né? Acho que o Brasil saiu, nem chegou. Acho que sim. Acho que nem chegou em quartas, não sei, me lembro. Nem oitava, acho que ele chegou, não sei. Foi aquela época que teve a confusão dos anunciantes, lembra? Sebastião Lazzaroni. Isso, também. Sebastião. Era uma confusão, né? Deus que me perdoe. Era uma confusão danada aquilo ali. E aí não deu certo, aquela seleção dele. Mas para mim deu, tudo deu para mim. Eu me lembro também que das matérias que eu fiquei emocionada e eu tenho guardado o dia que eu gostava de ler no Jornal dos Esportes a coluna desde criança, né? Eu gostava de ler a coluna do João Areosa, que era o interino do Sérgio Cabral. Isso. Ele era o interino do Sérgio Cabral. Quando eu lia que era o Sérgio Cabral, eu não queria ler, não. Mas quando eu era o João Areosa, eu gostava de ler. Eu me identificava com o texto, o jeito que ele contava as histórias, sabe? O jeito, a simplicidade, aquela espirituoso como ele era, assim, né? Para fazer aquele texto. Sim. E eu era fissurada para conhecer o João. Até um dia que trouxeram o João Areosa para trabalhar com a gente. Eu parei do lado da mesa dele, eu falei assim, você não sabe a honra que eu estou tendo de te conhecer. Que legal. O que é para mim importante te conhecer? Você é o cara que eu gostava de ler e me imaginava fazendo coisas no vídeo para contar as histórias que você contava no texto, ali na coluna. E hoje eu estou tendo a oportunidade de trabalhar contigo. O texto da retrospectiva do Zico no fim do ano, no Natal, que a gente fazia a retrospectiva do ano, né? Foi do João. E eu editei. Que legal. E o texto, quando já tinha Alice Maria, então, não sei quem encomendaram uma matéria dos 50 anos do Pelé. Pô, tem tempo, né? Ainda tinha tempo. Aí ele falou 50 anos do Pelé. Ele fez um texto belíssimo. E eu editei. Ele queria que eu editasse o texto dele. Os textos do João eram um espetáculo. E aí ele me deu um elogio que eu guardo até hoje. Eu fico emocionada. Foi uma das melhores coisas que eu ouvi na minha vida. Ele falou assim para mim, você consegue dizer no vídeo exatamente aquilo que eu quero dizer com as palavras. Que legal. Que legal. E aquilo para mim, eu, assim, sem humildade alguma, eu me sinto extremamente honrada, feliz, amada. Naquele momento eu me senti amada, me senti querida realmente, e me senti que eu tinha realmente um talento que ajudava a deixar o que as pessoas faziam melhor do que aquilo que elas queriam fazer. Que legal. Sabe? Muito bonito. Foi o que eu senti. E de um ídolo, né, João Areosa? Um ídolo. Muito bom. Era um ídolo. Muito bom. Que eu não imaginava que eu ia trabalhar. E eu trabalhei na minha vida com milhões de pessoas maravilhosas que você também deve trabalhar. Saldanha, você trabalhou com Saldanha. João Saldanha na Copa de 90. Foi que ele morreu, né? Ele morreu exatamente. Eu escrevi. Eu conheci a esposa dele, nossa, coitado da esposa dele, ele já estava naquele jeito que ele tratava mal, virava para ele, deu uma bronca dele, dentro do quarto eu com ela e ele. Ô, João, você tem que tratar a tua esposa melhor, hein? Ela é um doce, trata ela melhor, mas ele já não estava entendendo muitas coisas bem. E nas últimas vezes, eu me lembro bem, eu tenho em casa, até vou te mandar, quando eu tiver a oportunidade agora de voltar, vou mandar para você. A foto que eu tirei, eu me lembro bem, ele estava naquele mesão do toque de bola,
que a gente fazia, tinha Falcão, tinha ele, tinha um monte de gente. E ele estava lá, sentadinho, quietinho, eu estava sentada no cantinho, editando os gols, editando matéria para entrar no toque de bola, não sei o que, para ilustrar. E aí, porque eu editava vídeo também, quando eu cheguei lá na Itália, lá, a máquina também, que nem você falou, já era diferente. Já era. Era uma beta. É. Pai, tinha um computador, era um computador. Aí a beta fazia slow, eu fiquei maravilhada, meu Deus, ela faz slow. Ela corre, ela faz festa, faz slow, faz tudo. Eu falei, agora eu aprendi a editar lá, vendo os meninos, que eram operadores, né? Não eram nada, só alguns. E lá eu tive que ser editora de imagem, editar minhas matéria, todo mundo, eu tinha que editar tudo ali, na máquina também. Era uma coisa que não era muito legal a gente fazer o trabalho de outro, né? Claro. Mas era como a gente não tinha culpa, a gente não tinha culpa, a gente estava ali e tinha que fazer, né? Mas eu achava certo, não. Mas a gente... Era essa condição que se apresentava, né? Você tinha que botar a matéria no ar, né? Hã? Tinha que botar a matéria no ar, não tinha jeito. Eu tossi, eu me emocionei e fiquei tossindo. Aí, eu sei que quando eu cheguei lá, tinha essa coisa toda, e eu vi João de manhã comendo. Estava lá na média dele, um cafezinho, né, com leite, um pãozinho com manteiga. Aí ele virou, aquele jeito, com a boca aberta, caindo pão para tudo quanto é lado. Aí eu falei assim, e eu sabia, ele já estava na cadeira de rodas, né, tudo. Eu falei assim, eu vou tirar esse registro para mim. Esse é o João. Esse é o jeito que ele é. Simples. E essa foto eu tirei para mim. Eu não sei se eu tenho uma intuição, alguma coisa assim. E também já era fácil ter essa intuição também, né? Eu achei que aquela ali era a foto que ia me marcar o João, nessa coisa da Copa ali, vendo ele assim, do jeito que ele era. E eu tenho essa foto, sabe? Depois eu te mando. Tá bom, tá bom. E aí eu sei que passou isso tudo e tal, eu saí depois na Manchete, fui para o Sport TV, né? Fundar o Sport TV também. Ainda lá na Itaperu, quando nós fomos, era lá na Itaperu. Sim, 90 e... Bala para tudo quanto era lado. Então o Caveirão ficava ali embaixo esperando a gente sair, era Caveirão, uma vez tinha 50 carros de polícia ali do lado de fora, era uma tragédia. A gente saindo de madrugada, arma, a gente entrava numa rua dirigindo, daqui a pouco um negócio vermelho andando em você, assim, que porra é essa? A arma, a mira, na arma em você. Metia a perna, metia na assaltar, só felicidade ali, mas também foi um período maravilhoso que eu não esqueço, que foi fantástico. Eu sei que quando passou o tempo, Manchete, então eu tenho essa matéria do Pelé, desculpa, essa matéria do Pelé que a gente fez, o Mauro Costa, a Alice Maria, que já não era mais o Mauro, né? A Alice, né? Não, acho que ainda estava junto um tempo, não ainda estava um tempo junto, eu acho que sim. Eu já não estava mais lá, mas eu acho que estavam lá juntos ainda. Aquela entre-safra. Aí a Alice Maria veio me procurar. Aquela outra, esqueci o nome da outra, que falava Regina Xoxó, falava alto, né? Isso. Gente boa. Aí vieram da Globo, as duas juntas, né? Braço direito dela. E eu me lembro que a Alice veio me procurar. Eu queria falar com ela, a Regina e a Alice. Aí o Alberto Léo já... Meu Deus do céu, o que aconteceu? Foi logo quando a matéria entrar no ar, do Pelé. Meu Deus do céu, o que aconteceu? O que foi? Aí ele, Leila, ele assim, eles querem falar com você. Aí eu falei assim, meu Deus, oi, tudo bem e tal? JB que editou comigo também a matéria do Pelé. Era JB, eu fazendo o texto do João no vídeo, né? Que foi daquele jeito, eu voltei só para te dizer, daquele jeito, no BV1, numa ilha, roda uma imagem, roda outra, eu com o Toledo na mesa, e o Toledo antes do jornal fazendo a fusão das imagens comigo, eu lá com meu papelzinho, 10 segundos agora, vai! E Toledo, vai, volta, e JB fechando... JB Jorge Bernardo. O texto rolando, tudo
ao mesmo tempo. Isso. Mulher e sair na outra ilha com o produto final. Quer dizer, era difícil pra caramba. Essa juventude hoje não sabe o que é fácil. Não tem a menor noção. Não tem a menor noção do que é ter tudo na mão. Não é nada, entendeu? Não sabe pesquisar, não sabe ir lá no Museu da Imagem do Som fazer pesquisa, não sabe nada, não sabe ir no Globo para passar aquele negócio de jornal, não sabe nada. Bom, eu sei que voltando àquela história lá, mas tem o seu valor, eles sabem trabalhar naquilo, na tecnologia muito bem também, né? E aí, quando eu cheguei lá subi e tal, o que foi? Fui falar com elas falaram assim, a gente queria aqui te dar os parabéns. Edição da matéria fantástica. A edição que vocês fizeram, fantástica. Aí eu, muito obrigada, então foi uma perfeição. Eu falei, meu Deus, deve ter dado alguma rata errada, um negócio errado. Não deu não, deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, tudo que certo. bom. E aí passou a vida. Meus momentos marcantes foram esses assim, a matéria que eu fiz com o Zico, né? Como repórter que eu acabei esquecendo que eu queria ser mesmo, era editora, que eu nasci, eu tenho a certeza que eu nasci para ser jornalista. Para ter feito o que eu fiz, para ter essa caminhada depois no Sport TV, que eu acabei vendo o Brasil, indo para 1992, para a Olimpíada, para Barcelona. Isso. Eu, Gilberto Conde e Solange, e um engenheiro, para ficar dentro da Globo, entendeu? E eu que fui a primeira a dar a medalha para eles. A medalha ali, a primeira saindo, ninguém viu o cacetão do vídeo. Todo mundo no pé. Olha lá, gente, a primeira medalha, que nada, gente, a primeira medalha ali, pô. Não... E aí eles, meu Deus do céu, tudo bem, tudo bem. Gente, aí foi outro aprendizado, né? E a gente era aquele, tinha um nome diferente, o Bigodudão lá, que era do esporte da Globo também, que era um outro patamar também lá. Eu sei quem é, mas não estou me lembrando o nome dele. Edir Gonçalves, não. Edir Gonçalves é minha sogra. Não, que é isso, pelo amor de Deus. Não, era como eu esqueci o nome dele. Bom, no chão, ajudando a ele a passar Esporte Espetacular e fazendo o nosso trabalho, mandando imagem, mandando o que a gente podia para o Rio, 3 pessoas para fazer uma Olimpíada. Uma Olimpíada, imagina. Depois você foi em 94 também? Foi em 94 nos Estados Unidos? Em 94 eu não fui, não. Aí depois teve Sydney, né? Não, Sydney, não. 2000. 90. Não. Aí, em 2000, eu saí, em 99, 2000, fui para sair do Sport TV. Fui morar nos Estados Unidos 1 ano para aprimorar meu inglês e tal. Tinha também uma história lá, mas acabou voltando, isso, aquilo. Eu resolvi voltar porque a Flávia e o Pascoal me chamaram de lá, dizendo que iam montar, a Flavinha Carvalho e o Pascoalzinho, eles iam montar lá no Sport TV com o Gilberto, Manduca e tal, eles iam montar o departamento, o departamento de esporte. E eles queriam que eu fosse a primeira chefe mulher, né, dali também, seria a chefe mulher e a primeira chefe de esporte, realmente do departamento ali, abaixo do Pascoalzinho. Fui para lá, aí já era uma outra coisa, aí eu já sabia coordenava, batia escanteio, fazia tudo, né? Mas a tua base foi? Manchete, mas deixa eu só te falar que eu fiz também a Copa vi o Brasil ser campeão, estava na Coreia, mas era Coreia e Japão, fui para a Coreia e fiz lá o Brasil campeão. O último, muito né? Legal. O último título, né? Depois disso, mais nada. Depois disso... Mas a base da Manchete, as histórias da Manchete, em todos os setores, as pessoas da Manchete, são inesquecíveis. São inesquecíveis. São momentos inesquecíveis. Aquele momento que a gente ganhava o iogurte de madrugada, escondido na geladeira do Bigode, que ele tomava conta com um cadeado, a gente com uma fome desganada, tinha que ter senha. Curte aí. Tinha que pedir senha. Já pegou o sanduíche? Pegou, né? Tinha que ter senha. Lembra disso? Lembro. Eu dizia para ele, Bigode, presta atenção. Como eu era um apresentador de televisão, as pessoas olhavam, o Santoro é um cara sério, eu nunca fui sério em nada. Não, aí eu falava, Zé Bigode, você é o espia
do Jaquito. Então toma conta de tudo. Da comida, e quem está telefonando demais. Imagina, jornalista telefonando. Aí de vez em quando você olhava, ele estava assim nos cantos, assim, olhando as pessoas, o que estavam fazendo. Ele acreditava naquilo, né? A gente brincava, muito. A gente corria naqueles corredores, a gente botava pique, aí viu o Ronaldo, você acha que já até participou do pique, a gente brincava de pique, não tinha o que fazer, estava acontecendo alguma coisa, vamos brincar de pique, aí todo mundo brincava, corria de um lado para outro aqueles corredores imensos. Exatamente. Eu me lembro a cada plantão que a gente se divertia. Pascoalzinho, meu irmão, um dos meus irmãos assim em vida, Pascoalzinho, a gente entrava no elevador, acabava o nosso plantão no toque de bola, acabava tudo e tal, isso e aquilo, a gente entrava no elevador, mas não entrava, um empurrava o outro para cair dentro do elevador, o outro batia, o outro dizia, Terezinha, eu, Pascoal, Dario, Jenúfia, a gente trabalhava com amor. Engraçado isso. Amor, alegria. A gente gostava. Que faz falta. Tinha greve, tinha atraso de salário, tinha isso tudo, mas era uma família. Era exatamente isso. Claro. Imagina. Aquela greve imensa que a gente fez ali fora, que todo mundo se ajudava, todo meu carro levaram meu carro, guincharam meu carro. Eu não deixei ninguém entrar. Eu botei Roberto Maia do meu lado e disse assim, não deixa ninguém entrar. Não entra ninguém. Teve uma vez que teve uma greve lá, eu fui parar onde? Eu fui parar em Brasília. Que o Paulo Stein falou, gente, pelo amor de Deus, nós temos que botar um jornal lá, não sei o quê. Não sei se foi a primeirinha que ainda estava fraca, sem ser aquela grandona. Eles botaram... Eles tiveram que levar as pessoas para trabalhar em Brasília. Foi uma greve em Brasília. Não foi a primeira, não. A grandona mesmo foi aqui no Rio e eu estava lá. Grandona ninguém. Todo mundo lá fora. Eu, inclusive, me reuni com Stepan Ercecian, que era do Sindicato dos Artistas, e com meu Deus do céu, meu amigo Walter, que era do Sindicato dos Radialistas, e falei, gente, tem que parar isso tudo e faz o Sindicato dos Trabalhadores de Mídia, porque aí nós temos uma força total. Mas o ego das pessoas, não pode. Mas, o importante é o seguinte, nós estamos revivendo isso, estamos te agradecer muito da tua entrevista, muito interessante. Eu que tenho que te agradecer, você é um gênio. Que isso? Eu tenho que te agradecer, é uma honra muito grande você ter ligado para mim, falado comigo, agora a gente não vai se perder mais. Claro. Entendeu? Você é demais. Não, o que é legal para a gente, sabe, rememorar toda essa história da Manchete e deixar isso aí, né? Porque isso fica no YouTube. Eu vou mandar para você o link, aí você manda para os seus amigos, para todo mundo se inscrever no Memória Manchete, para a gente ir revivendo esses momentos todos. Tá, Leila? Vou mandar sim. Olha, adorei. Um beijo. Fiquei muito feliz de você lembrar de mim. Claro muito, que sim. Muito. Jorge Bernardo foi culpado. Ele que falou. Não esqueça, tem Terezinha Cancela, tem Leila Almeida, tem Luiz Fernando Lúfia. Tem que ligar para o Lúfia agora para encher o saco dele. Tem Ricardinho Câmara, que também foi, eu acho. Ricardinho Câmara. Isso. Acho que nem está mais na TV. Não sei. Quem eu entrevistei do esporte foi Iata e PC Andrade. O Paulo Stein. Ai, PC Iata, gente. Maravilha. Não, o PC foi meu aluno de Química. Gente, eu lembro muito dele, eles são muito engraçados, gente. Muito bom. Querida, olha, um beijão, obrigado por tudo. Tá? E terminar como terminava o Jornal da Manchete. Lembra da frase ou não? Eu sempre pergunto se lembra da frase. Como é que terminava? Fala você. Não. Fique com a gente. Eu ia falar fique ligado, mas ligado era o Paulo Stein, eu acho que falar. Fique ligado. Fique ligado. Não, eu gosto de dizer, fique com a gente. E eu faço assim sempre em homenagem ao João Saldanha, porque a gente trabalhou junto na Manchete e na Rádio Jornal do Brasil. Era meu amigo. João Saldanha. Era mestre. Tem muitas pessoas, Zagalo, todos eles. Um beijo, querida. Tchau, até a próxima. Obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau.